Se no futuro vai valer mais a pena trabalhar ou investir, então aqui eu vou mostrar para você o que você pode fazer hoje para conseguir ganhar muito mais dinheiro amanhã e já estar para frente das outras pessoas no mercado, inclusive utilizando dos investimentos para isso. Então, em resumo, a economia global está mudando e eu vou mostrar para vocês com vários gráficos, interpretando em menos de 10 minutos, tá? Para com que você entenda como afeta seu trabalho e como você pode utilizar disso no âmbito de investimentos para você proteger seu dinheiro e multiplicar com muito mais segurança, beleza? Então, indo direto ao ponto, como sempre a gente faz aqui, primeiro, olhamos a parte de renda fixa no exterior. Aqui está em inglês, mas eu resumo para vocês. Basicamente, a renda fixa de longo prazo do Reino Unido está muito alta. O que significa isso, Guilherme? Significa que não é só nos Estados Unidos que a renda fixa está alta. Então, os países eles estão com um risco maior, porque a renda fixa em si, ela serve para proteger contra a inflação. Então, quanto maior a renda fixa, maior a taxa da Selic, ou maior a taxa do Fed, ou maior a taxa lá do Reino Unido, vai fazer com que controle melhor a inflação, porque vai ter menos dinheiro circulando, porque as pessoas não vão estar conseguindo emprestar por um valor, por um juros tão baixo, visto que a renda fixa está alta e ela que controla a taxa de juros dos empréstimos, do limite do cartão, essas coisinhas, entende? Então, se ela está alta, menos dinheiro está na economia. Com menos dinheiro na economia, o que acontece? Faz com que as pessoas consumam menos, assim reduzindo a inflação, reduzindo a questão do consumo e os empresários, os comércios, os serviços e produtos vão ter que abaixar o preço para conseguir vender, visto que as pessoas não estão comprando tanto igual antes. Por isso mesmo, essa é a base de tudo, tá? A renda fixa ela tenta controlar a inflação. Nos Estados Unidos ela tenta controlar também a questão de desemprego. Quando aumenta o desemprego, faz com que as pessoas também circulem menos dinheiro na economia, fazendo com que controle melhor a inflação. Então tem essa duplas métricas lá nos Estados Unidos, mas no Brasil seria apenas a inflação. Entendido bem isso, o que eu quero passar para vocês? Basicamente, pensa que no governo, quando você empresta dinheiro para ele tem que te pagar uma quantia, certo? Que é a tal renda fixa. Quando você entra no Tesouro Direto, tal, você deposita R$ 100 lá e deixa em Selic, ele vai pagar para você a porcentagem da Selic, porque é essa rentabilidade prometida dele. E conforme o país tem mais risco, ou seja, o país tem insegurança jurídica, o país tem problemas políticos econômicos, o país tem inflação, essa taxa ela aumenta. Pode ver que no Tesouro Direto você verificará que tem horas que está um valor diferente do momento que você tinha visto nos dias anteriores, porque conforme o risco aumenta, conforme menos pessoas querem emprestar para o governo, mais aumenta essa taxa de renda fixa no Tesouro Direto. Por isso que vemos IPCA mais 7, IPCA mais 7,2, 7,3, às vezes IPCA 6 ponto alguma coisa, vai variando, certo? Devido a esse risco do país. Então, quanto mais risco, lembra bem, aumenta essa taxa. Agora, verifica o patamar que está as taxas pelo mundo todo. No Reino Unido, como eu mostrei nessa notícia aqui, está nos maiores patamares desde 1998. E não é o único de lá. Por que não é o único de lá? Eu trouxe mais alguns dados. Se a gente observa no Japão, a mesma coisa. A renda fixa de longo prazo, porque de longo prazo a gente pega como base, visto que ela é mais sensível a essa questão do mercado. A gente consegue visualizar no Brasil a renda fixa de longo prazo, que é para ter uma ideia do quanto que renderia se a gente deixasse nosso dinheiro por 10, 20, 30 anos, entendeu? No país. E ela reflete bastante o risco do país. Se ela está crescendo, quer dizer que o país está ficando cada vez mais arriscado. Porém, a gente tenta, os governos, né, voltando para mim aqui, os governos eles tentam controlar essa taxa de longo prazo da renda fixa, desse risco do país, eles tentam diminuindo a taxa de juros do próprio país, o Banco Central. Então, vamos dar um exemplo. Se a Selic ela cai de 15%, que agora está, para 10%, provavelmente a taxa de longo prazo também vai ser reduzida. A tendência é que ela seja reduzida. Não no mesmo nível, né? Mas se, por exemplo, você vai acordar com o governo que você vai pegar seu dinheiro daqui a 30 anos, você não concorda comigo que você quer pegar mais do que se você emprestasse por um ano só para o governo? Obviamente. Então, vamos dar um exemplo. Você emprestou R$ 100 para o governo. Ano que vem você quer pegar 110.
Mas se você vai emprestar para ele para ficar 20 anos, você quer pegar mais de R$ 1.000, entendeu? Você quer pegar mais de 2.000, 3.000 pelos seus R$ 100. Por quê? Porque você está tendo um tempo maior aqui, então está tendo uma escala de risco maior, entendeu? Por isso que quando você está vendo aqui a taxa de longo prazo, ou seja, a renda fixa bonds tal, de longo prazo, estamos vendo o grau de risco maior que tem do país. E quando você, vamos supor, se sobe muito essa taxa aqui, que é essa taxa de longo prazo, você percebe que vai ficando mais acentuado a diferença do curto prazo com o longo prazo. Os R$ 100, exemplo, que você tinha emprestado para o governo, vai receber 110 no final do ano, e aqui você emprestar 100 ia receber 2.000 depois de 20 anos, agora está ficando assim pelo mundo. Você não vai receber mais 2.000, você vai receber 4, você vai receber 5.000. A diferença é que para o país acaba se tornando insustentável. E para aquelas pessoas que investiram antes, quando a taxa de juros ela estava mais baixa, o que aconteceu? Ela está perdendo dinheiro, porque o movimento da renda fixa ela é variável nesse interim. Se você pré-acorda que vai pegar seu dinheiro daqui 5 anos na renda fixa, beleza, você vai ganhar a valorização daquilo que foi pré-acordado, 15% ao ano, que seja, enfim. Mas, se você tira no interim e essa taxa cai, exemplo, hoje estamos em IPCA mais 7%. Vamos supor, IPCA mais 7%. Se você compra agora e investe, e vira IPCA mais 9%, subiu a taxa, o seu dinheiro que você colocou lá, seus R$ 100, não vão estar mais R$ 100, vão estar R$ 90, R$ 80, R$ 70, entendeu? Por quê? Porque para o IPCA mais 9% render aquilo que ele tinha pré-acordado para você, precisa reduzir o valor que você tem lá. Porque se antes, com R$ 100, com IPCA mais 7%, você ia pegar depois de 20 anos R$ 1.000, você não concorda comigo que agora que está IPCA mais 9%, precisa ser menor esse valor para dar os mesmos R$ 1.000 no final, entendeu? É isso aí que eu estou tentando explicar. De forma simples, toda vez que a taxa, a partir da taxa que você investiu, a taxa cai, o valor que você tem lá sobe no interim, que você está esperando para pegar seu dinheiro da renda fixa. Enquanto que, quando a taxa ela sobe, o preço que você tem lá, o investimento seu cai. E como a gente está vendo as taxas subindo pelo mundo, como é o caso do Japão, como é o caso do Reino Unido, tal, vemos uma preocupação muito grande para aquelas pessoas que deixam em renda fixa de longo prazo. Os governos, os fundos de pensão, vários investimentos por aí. Inclusive, está tendo um tipo de comportamento bem diferente do que ocorre normalmente. O que seria isso? Esse gráfico está mostrando a taxa de renda fixa do Japão de longo prazo comparado com o ouro. E normalmente, quando a taxa da renda fixa está alta, o ouro acaba caindo. Por quê? Porque as pessoas preferem, os investidores, a economia em geral, preferem emprestar o dinheiro para o governo, que é a dívida soberana, basicamente a máquina da moeda, que tem maior segurança, do que deixar em ouro, visto que quando está aumentando muito a rentabilidade do quanto você ganha por emprestar para o governo, compensa mais ficar naquele negócio seguro, entendeu? Do que ficar investindo em ouro, que tem uma certa volatilidade, menor do que ações, mas tem uma volatilidadezinha. Porém, agora observamos um movimento contrário. Está subindo a renda fixa de longo prazo e o ouro está subindo junto com ela, que é bizarro, entendeu? Que é bizarro porque mostra que mesmo com os Estados Unidos querendo reduzir a taxa de juros dele, porque a inflação e a empregabilidade lá está dando uma freada, o ouro está se valorizando e o risco país continua ainda crescendo. Então, os Estados Unidos, eles estão em um nível de risco por conta dessas crises diplomáticas, essas tarifas, essa desglobalização do mundo, a ponto que eles não estão tendo mais controle sobre a taxa de juros. E isso deixa eles à mercê da livre economia, o que fica complicado para o governo, entende? Eu acredito que para as pessoas no longo prazo a gente vai ter que se adaptar, mas para o governo ele não vai conseguir controlar muito bem, e para a parte política, né, quando o governo controla mais ou menos a inflação é o que faz o eleitor votar melhor em um político, porque se a inflação está muito alta, provavelmente vai ser visto o político como ruim, o presidente que está naquele momento que a inflação está alta, enquanto quando a inflação está baixa é mais fácil do político se reeleger, entendeu? Enfim, esse movimento contrário que está ocorrendo hoje em dia é bem interessante, e aqui eu mostro para vocês a taxa de juros
dos Estados Unidos, que está em 4,9%, como vocês podem ver aí, o patamar mais alto, né, de longo prazo de 30 anos, Treasury Yield, é basicamente de 30 anos, a gente observa que está próximo de 5%, um nível nos patamares da crise de 2008 do subprime, o que é bem alarmante. Quanto maior o risco, como falei, maior o risco. Ou quando maior a taxa de juros, a taxa de renda fixa do longo prazo, maior o risco do país. E mesmo com o Fed, com o Banco Central de lá, querendo reduzir a taxa, ele não está conseguindo reduzir a de longo prazo. Isso, mais uma vez, um ponto de alerta. E daí, aqui eu já mostro para vocês como que está funcionando os ETFs de renda fixa lá. Olha o quanto que caiu. Caiu em torno de 20%, pessoal, 20%. E isso em questão de pouco tempo, aí de meses. Imagina que queda abrupta para quem tem fundos de pensão, a aposentadoria mesmo da galera lá dos Estados Unidos que está parado nisso. A pessoa que vai pegar o dinheiro da aposentadoria provavelmente está tendo um baita prejuízo, ou as empresas por trás que estão realizando esse serviço intermediário, porque vai perder o dinheiro, uma coisa que não era para perder, né? A renda fixa, a ideia é você ser conservador com o dinheiro, mas não é isso que está ocorrendo devido a essa quebra aí da nova economia que está ocorrendo por conta dos riscos, por conta de tudo mais, daquilo que eu já comentei aqui na live. Outra coisa interessante de observar também no caso do Japão, é que no Japão era muito comum lá ter taxa de juros próxima de zero. E agora estamos vendo uma taxa maior. O que acontece isso? Lá no Japão era muito comum as pessoas pegarem empréstimo em iene japonês e investirem em economias emergentes, como a do Brasil, que dá uma rentabilidade muito maior. Porque, por exemplo, se eu empresto lá do Japão, que é tudo próximo de 0%, como eu mostrei no gráfico, empresto em 0%, empresto, sei lá, 100 mil ienes, e eu pego esses ienes e invisto em reais, que está rentabilizando 15% em reais, você não concorda comigo que eu vou ganhar 15% e vou pagar 1%, 0% para o Japão? Então eu estou ganhando aí sem utilizar do meu dinheiro. Estou só emprestando do Japão, entende? Tem como realizar isso e muitos investidores estavam fazendo isso. Mas qual que é o risco? Que conforme você empresta mais dinheiro, você depende da taxa de juros daquele país. Então, vários investidores emprestaram no Japão e agora o Japão está subindo a sua taxa de juros. Então, as pessoas que antes estavam ganhando 15%, ou se descontar a inflação do Brasil, estava ganhando uns 8%, coisa assim, que ela esteja ganhando 8, 9%, agora não está mais ganhando isso devido à inflação do Japão e eles vão ter que pagar uma dívida maior. Então, ela está diminuindo cada vez mais os ganhos, sem dizer outras taxas, né, de spread bancário, por tirar de iene e transformar em real. Enfim, tem muitos detalhes aí para se atentar. Mas o que eu quero tentar apresentar para você é exatamente essa logística de que o mundo está agindo de forma diferente. O ouro não está caindo quando a taxa de juros da renda fixa de longo prazo está subindo. O Japão antes tinha uma taxa baixa, tinha uma taxa próxima de 0% e hoje em dia não tem mais. E os Estados Unidos, quando abaixava a taxa de juros de curto prazo, a de longo prazo também se reduzia, mas não é isso que está ocorrendo. Olha só que problema que está dando. E aqui eu mostro com um gráfico para vocês, né? O Japão, ele está com uma taxa de juros subindo, está em patamar de 2%, coisa assim, mas observamos que desde 2000 ela estava bem próxima de zero. E agora um outro gráfico interessante que eu quero trazer para vocês é esse daqui, que mostra a taxa de juros da Inglaterra, que está em um patamar também muito elevado, 5,5%. Se olharmos em comparação com 1998, que foi o dado que eu passei no início da live, olha só o nível que está. E, Guilherme, mas para que isso daí me importa, né? O que vai afetar na minha vida? Basicamente assim, o salário seu, ele conforme tem mais inflação, você tem perdas de poder de compra, não concorda? Com os juros altos, vai fazer com que tenha menos dinheiro na economia, menos empregos e menos empresas, bens e serviços melhorando e entrando na economia, visto que os juros estão mais altos e as pessoas vão querer deixar o dinheiro rendendo lá, entende? O salário seu vai cada vez comprar menos, porque vai ter menos produtos na economia, provavelmente, e também vai ter a questão de inflação. Se a inflação não for controlada, se o governo não conseguir controlar a inflação igual antes, normalmente, historicamente, ele controla,
ela pode sair do controle em certo nível, embora a livre economia uma hora ou outra ela vá se regular, né? Mas em certos momentos pode ter esse impacto. Parte de imóveis também, os imóveis vão ficar mais caros. Eu até deixei anotado aqui, porque por conta dessa taxa de juros, ela controla tanto os juros dos bancos quanto do financiamento dos imóveis. E menos gente comprando imóveis, os preços travam, acaba a oferta de imóveis e menos casas, menos dinheiro rolando na economia. Parte de ações também, as empresas só dão o lucro futuro, basicamente o preço das empresas é o fluxo de caixa futuro passando para o presente. Então, se a taxa de juros ela está muito alta lá na frente, provavelmente vai ser mais descontado o preço da ação hoje, fazendo com que empresas de tecnologia fiquem muito mais variáveis do que era antigamente. Antigamente, sei lá, variava 10%, 5%, hoje em dia é 20%, 20% para cima, 20% para baixo. A variabilidade das ações, principalmente de tecnologia, que são mais sensíveis ao risco, estão sendo bastante impactadas. Ouro e Bitcoin, eles estão crescendo porque muita gente não está confiando mais no sistema tradicional. Então, entenda que o juros alto, ele faz com que o trabalho em si, que nós fazemos, o dinheiro em si, flua menos na economia, fazendo com que os ativos de segurança, como o Bitcoin, como o ouro, fazendo com que ativos como renda fixa, as pessoas queiram mais eles do que as ações de tecnologia, ações que são mais arriscadas, porque se você consegue, por exemplo, com R$ 1 milhão, ganhar R$ 1 milhão, você consegue ganhar 150 mil com o dinheiro parado, você vai querer abrir uma empresa para ganhar 100 mil, para ganhar 50 mil com o seu 1 milhão? Obviamente que não. Por isso mesmo que a renda fixa ela puxa bastante o dinheiro do mercado. E essa economia baseada em mais investimento e menos no trabalho, menos na economia baseada no capital, significa que o salário, vai chegar um momento que o salário das pessoas vai ser uma porcentagem menor da vida dela e o trabalho em si e mais o investimento, aquilo que ela está recebendo de investimento, principalmente para aquelas pessoas que são mais rentistas, né? Inclusive, a gente observa esse cenário de recessão, esse cenário de queda do poder de compra, esse cenário de dificuldade financeira, a gente dá um nome de recessão. E observando os tempos nos Estados Unidos, que teve recessão, que teve essa quebra da curva de juros, de a rentabilidade do crescimento da rentabilidade da renda fixa de longo prazo estar crescendo a nível descompassado com a de curto prazo, pegamos analisando quando ocorreu isso e por quanto tempo ocorreu isso até chegar à recessão, vemos aqui que, no caso, está desde 2022, esse período estamos passando e aí a recessão ainda não chegou, o que mostra que nos períodos passados ocorreu sempre recessão depois de um tempo, embora a gente ainda não veja no momento atual indícios de recessão, mas os números e as apresentações das métricas que eu mostrei para vocês está mostrando que a recessão está bem próxima. E aí é um alerta vermelho para nós, principalmente para quem mora fora, ou mesmo para o Brasil, que depois que ocorre nos Estados Unidos uma recessão, provavelmente vai ocorrer no Brasil, porque a gente depende muito deles, né? Eles consomem muito da gente. Então, se eles estão em recessão, eles vão ter menos dinheiro aí fluindo na economia, automaticamente vão comprar menos de nós, assim afetando nossa recessão, fazendo com que o Brasil entre em recessão também. Ah, o Brasil vende para a China, o Brasil vende para outros lugares do mundo, tá? Mas os outros lugares do mundo eu acabei de mostrar que está com renda fixa alta também. Então, se outros lugares do mundo também estão sendo impactados, talvez por recessão, eles vão comprar menos. Comprando menos, tem menos dinheiro para o Brasil. Menos dinheiro para o Brasil, que exporta comida para o mundo todo, vai fazer com que tenha menos empregos. Menos empregos vai gerar uma recessão no Brasil também. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Eu sei que está em inglês, mas eu estou tentando resumir ao máximo aqui. Enfim, as métricas estão mostrando que está próximo de recessão. E um dos últimos gráficos que eu quero mostrar para vocês é esse daqui, que é bem interessante. Que basicamente ele pega os momentos que a curva... lembra aquela curva que eu mostrei para vocês? Que, por exemplo, você está com R$ 100, você deixa na renda fixa de curto prazo, você vai receber 110. Agora, se você deixa a renda fixa de longo prazo, R$ 100, você vai receber 3 mil. Tem uma diferença aqui, certo? Agora imagine que eu não vou receber mais 3 mil daqui a 30 anos, eu vou receber 6, eu vou receber 10 mil. Você percebe que a linha aqui fica mais acentuada, antes ela estava assim.
agora ela está ficando mais acentuada. Imagina uma linha aqui. Esse acentuamento da linha, ele pode ser medido por esse gráfico. Perceba que várias vezes acentua o gráfico. Esse acentuamento mostra também um sinal de recessão. E a gente vê que sempre que teve um acentuamento, essas barrinhas cinzas aí mostra períodos de recessão. Recessão, como eu expliquei, períodos que têm dificuldade econômica, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo todo, nesse caso dos Estados Unidos. E a gente verifica o quê? Que todas as vezes que teve cinzinha, foi em períodos próximos que teve esse acentuamento, essa diferença muito grande, esse crescimento da renda fixa de longo prazo. Ou seja, beneficiando as pessoas que têm bastante dinheiro deixando lá para longo prazo e punindo aquelas pessoas que estão trabalhando hoje sem investir, entendeu? Isso que eu estou querendo dizer para vocês. E agora, o último gráfico que eu queria mostrar é esse daí que apresenta para vocês o que mostra. Basicamente, é a taxa do quanto você ganharia, o normal yield curve, a taxa do tesouro de 10 anos, que você deixa o dinheiro rendendo por 10 anos de renda fixa, subtraída pela taxa de 2 anos. Aquele mesmo exemplo que eu falei antes, a de curto prazo, R$100 para tirar 110 depois de 1 ano, 2 anos, e você vai tirar R$1.000 depois de 10. É essa diferença aqui, entendeu? Quanto que está de diferente aqui. E a gente percebe que o quê? Que a de curto prazo, ela está começando a render mais do que a de longo prazo. E não tem sentido, por quê? Porque imagina só que doido, você emprestar o dinheiro em pouco tempo, que tem menos risco do que você emprestar por mais tempo, você vai ganhar mais por isso? Não está tendo tanta lógica. E por isso mesmo que sempre que ocorre essa quebra, essa inversão da taxa de juros, de que você recebe mais deixando o dinheiro a curto prazo do que de longo prazo, mostra-se em seguida uma recessão, que é essas barrinhas cinzas aí, essas barrinhas cinzas, acinzeladas, são as recessões nos Estados Unidos. Então é mais uma métrica interessante para vocês terem ideia de que estamos próximos de um período com maior dificuldade financeira. Ah, Guilherme, mas como que eu me protejo disso, tal? Um dos caminhos para você se proteger disso, obviamente, é investindo em criptomoedas, em Bitcoin, né? Embora que nada seja recomendação, mas também em ouro. Em ouro, através de ETFs, eu invisto. O ETF IAU é um bem conhecido, mas tem vários aí, GLDM. Aí você escolhe aquele que você achar melhor. Enfim, esse é um tipo de proteção que você pode levar, que está se valorizando várias vezes. Mas se você quiser um outro tipo de via de proteção, é você mesmo deixar seu dinheiro investido em empresas que são perenes, que têm uma atividade que acaba tendo bastante fluxo de caixa. Exemplo, empresas de energia, empresas financeiras, são empresas que mesmo em tempos de crise você vai precisar utilizar delas. Empresas bancárias, por exemplo, você vai precisar usar do sistema financeiro. Empresas mesmo que você não precise com essa blockchain, com criptomoedas aí que está tendo, o banco vai se adaptar à blockchain, provavelmente você vai ter que utilizar dele. Parte de energia, você vai não utilizar de energia da sua casa? Obviamente você vai utilizar. Por isso mesmo que é um meio de você se proteger. No Brasil, quais empresas temos? Temos várias. CPFL, tem o Taesa, tem várias aí que você pode escolher. Saneamento também, questão de Sabesp em São Paulo, mas em outros estados aí podem ser outras, que vão ser necessárias, independente do tempo que for, com recessão ou sem recessão. E se valorizam também essas empresas em tempos assim, porque imagina, se essas empresas vão continuar funcionando mesmo em recessão, mais investidores vão colocar dinheiro nelas, assim valorizando você que já visualizou isso antes. E enfim, agora o que eu quero que você guarde é juros longos subindo, sinal de alerta. Só o trabalho não garante mais sua estabilidade. Você tem que deixar seu dinheiro investido para com que você tenha aquele fruto vindo para você todo santo mês, ou mesmo receber com essa renda fixa de longo prazo que está aumentando aí, sabe, o retorno dela. Embora tenha vias melhores de proteção como ouro, Bitcoin, ETF IAU, que eu dei um exemplo, que você consegue encontrar no próprio Banco Inter aí na conta global facilmente, e também o caminho através de empresas mais perenes, empresas de valor. E ativos, eles viram tão importantes quanto os salários a partir quando passa o tempo. Por quê? Porque os ativos, eles vão conseguir te retornar mais e mais dinheiro devido a essa quebra da nova economia que eu estou mostrando para vocês, dessa quebra do desejo de curto prazo das pessoas pelo risco maior de longo prazo dos países. E o futuro provavelmente eu acredito que vai ser muito mais híbrido, porém hoje em dia o futuro está muito mais trabalho e menos investimento.
eu acredito que daqui uns 10, 20 anos vai estar muito mais investimento e menos trabalho, a dependência do ser humano, até porque pela inteligência artificial. Hoje em dia, várias coisas a inteligência artificial faz por você e você não precisa necessariamente fazer o trabalho, ela já está conseguindo realizar. Eu não estou dizendo que ela vai substituir completamente, mas grande parte daquilo que ela substituir, você vai ter que trabalhar menos. Antigamente, trabalhar 12 horas, a pessoa se achava cansada. Hoje, trabalhar 8 horas por dia, a pessoa ainda se acha cansada. E futuramente, trabalhar 4 horas também vai ser visto como cansado, porém vai ser bem menos do que hoje a gente trabalha. E o resto do seu dia vai ser você ganhando dinheiro por investimentos, provavelmente. Quem começa antes, bebe água limpa. E se você tem o interesse em aprender e investir, tem o caminho da minha plataforma 7A PCV, que lá eu consigo te ensinar o passo a passo através de 3 passos simples, que é o triângulo dos investimentos. Entendendo o quanto você vai investir, onde vai investir e por que vai investir. De forma simples, com aulinhas de 10 minutos eu consigo te ensinar. Só clicar no link do meu perfil, plataforma 7A PCV, que lá eu vou ter a honra de dar atenção para você e entender todo o seu problema financeiro para a gente resolver junto e você já beber água limpa desse processo que provavelmente daqui a 10 anos você vai se beneficiar e muito. Ou em curto e médio prazo também, porque tem muitos investimentos para esse tipo de finalidade. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, pode comentar aqui, porque é um assunto complexo, eu entendo se ficou em dúvida. E é isso. Até a próxima.